Olá, boa noite. Plenário do Supremo Tribunal Federal começa a discutir a política antimanicomial do Poder Judiciário. STF suspendeu norma de Goiás que define regras para compartilhamento de infraestrutura de energia elétrica. Procuradoria-Geral da República questiona a lei do Paraná que trata da escolha do Defensor Público-Geral do Estado. Mulher é condenada a 24 anos de prisão por feminicídio da ex-companheira. Ministério Público recorre da decisão que extinguiu penas de policiais militares do massacre do Carandiru. E ainda, Superior Tribunal de Justiça promove encontro com ministros, embaixadores e chefes de missões diplomáticas de 19 países da Ásia e do Pacífico para fortalecer a cooperação dos poderes judiciários dessas regiões. O Jornal da Justiça desta quinta-feira, 10 de outubro, começa agora. O Supremo Tribunal Federal julgou um pedido de suspensão de uma lei do Estado de Goiás que instituiu o crime de incêndio. A discussão envolve conflito de competência. Os detalhes com o repórter Pablo Lemos. Diante da escalada de incêndios recentes em Goiás, foi criada uma lei que instituiu a política estadual de combate aos incêndios criminosos e estabelecidas penas para os autores. A região já perdeu mais de 10 mil hectares de florestas nas últimas semanas. Mas a criação dessa lei é questionada na Suprema Corte. Os ministros analisam um pedido de suspensão apresentado pela Procuradoria-Geral da República. A PGR alega que a legislação sobre direito penal no país é de competência da União. Segundo a lei estadual questionada pela Procuradoria, a pena instituída prevê reclusão de 4 a 7 anos e multa. E para incêndios que provocarem morte, lesão corporal grave, comprometimento do funcionamento de serviços públicos, prejuízo econômico relevante ou se ele decorre de ação coordenada, a penalidade sobe para 10 anos de reclusão e multa também. A lei ainda destaca que o crime é inafiançável. No processo, a Procuradoria entende que os estados podem instituir políticas públicas para prevenir e combater incêndios criminosos, mas observou que a Lei Federal de Crimes Ambientais já penaliza o incêndio criminoso com penas de 3 a 6 anos de prisão e multa. O relator desse caso no plenário virtual é o ministro Gilmar Mendes. A conclusão do julgamento está prevista para amanhã à noite. E o Supremo suspendeu o trecho de uma lei de Goiás que define normas para compartilhamento de infraestrutura de energia elétrica. Repórter Evne Araújo tem os detalhes. A lei estabelece diretrizes para a utilização de postes, torres, dutos e outros componentes de infraestrutura entre exploradores de serviços públicos de energia elétrica e prestadores de serviços de telecomunicações no Estado. A norma também impõe um valor máximo para cada unidade de infraestrutura compartilhada e define critérios para que as empresas peçam o compartilhamento. A ABRADI, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, argumentou no Supremo que apenas o governo federal pode propor leis sobre esse tema e que a norma estadual invadiu a competência da União. O relator, ministro Alexandre de Moraes, lembrou que a Agência Nacional de Energia Elétrica editou diversos normativos sobre compartilhamento de infraestrutura. Na decisão, o ministro alertou que a lei goiana fixou balizas regulatórias para a concessão de energia elétrica que detém nítido potencial de conflitar com o regramento previsto no âmbito federal. O ministro suspendeu a norma e estabeleceu prazo de 10 dias para que o governo e a Assembleia Legislativa de Goiás se manifestem. Após esse prazo, a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República terão 5 dias para também apresentarem as considerações. Especialistas e entidades interessadas em discutir a regulamentação das apostas esportivas online têm até o dia 18 de outubro para fazer a inscrição na audiência pública que será realizada pelo Supremo Tribunal Federal. A Corte vai julgar ações que questionam a constitucionalidade da lei que regulamentou a atividade. Repórter Manuela Borges. O relator da ação, ministro do STF, Luiz Fux, convocou a audiência pública para ouvir diferentes posições sobre a regulamentação das bets. Podem participar especialistas, órgãos reguladores e governamentais, além de representantes da sociedade civil.
A discussão foi parar no Supremo Tribunal Federal depois que a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, entrou com uma ação para questionar a constitucionalidade da lei que regulamentou a atividade. De acordo com a CNC, a liberação das apostas online coloca em risco o orçamento familiar, principalmente entre aqueles que ganham menos. Na ação, a CNC argumenta que o descontrole dos apostadores tem gerado problemas sociais que impactam tanto na saúde mental das famílias, como nas vendas dos comércios e economia local. Um levantamento feito pelo Banco Central dá força ao argumento. Segundo o estudo, as apostas online têm comprometido a renda de pelo menos 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família, programa do governo federal. A pesquisa ainda revela que mais de 24 milhões de pessoas físicas apostaram dinheiro na internet só em agosto desse ano. Os números mostram que os jovens gastam, em média, R$ 100 por mês. Já os adultos têm comprometido quase R$ 3 mil mensais em busca da sorte na internet. Por mês, cerca de 20 bilhões de reais movimentam os jogos de azar online no Brasil. No início do mês, o Ministério da Fazenda divulgou uma lista de empresas autorizadas a operar as apostas online no Brasil. Pelos dados atualizados, são 205 sites de bets que pertencem a 93 empresas. Outros 2.000 sites que não conseguiram o aval do Ministério para funcionar no país serão bloqueados a partir desta sexta-feira. O governo ainda avalia medidas para conter apostas por Pix, principalmente entre aqueles que recebem recursos de programas sociais. Para compreender melhor esse cenário, o ministro Luiz Fux quer reunir informações de diferentes setores e segmentos que, de alguma forma, serão afetados pela liberação das apostas online. Para o magistrado, antes de julgar a constitucionalidade da lei, é preciso avaliar como a regulamentação afetou a economia do lar e o comércio das cidades. As inscrições para audiência pública devem ser feitas exclusivamente pelo e-mail adi7721@stf.jus.br. Além da sociedade civil, devem participar representantes da CNC, autora da ação, a Associação Nacional de Jogos e Loterias e o Instituto Brasileiro do Jogo Legal. O ministro também convidou os presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado, do Banco Central, do Tribunal de Contas da União, os responsáveis pelos ministérios relacionados à área, além do Procurador-Geral da República e do Advogado-Geral da União. A segunda edição do programa STJ Internacional reúne ministros e representantes da Ásia e do Pacífico para fortalecer a cooperação entre os países. Veja na reportagem de Jéssica Castro. Em mais uma edição do programa STJ Internacional, o Superior Tribunal de Justiça realizou um encontro com ministros, embaixadores e chefes de missões diplomáticas de 19 países da Ásia e Pacífico para explorar as possibilidades de fortalecimento da cooperação dos poderes judiciários destas regiões. O presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, destacou que atualmente há pouca cooperação institucional entre as cortes presentes e pontuou que aumentar a troca de experiência entre elas traz enormes benefícios aos diferentes sistemas de justiça. O primeiro objetivo é aproximar as regiões, e duas em particular, do mundo com as quais o Superior Tribunal de Justiça colabora muito pouco. E colabora muito pouco na perspectiva institucional. E o que nós queremos construir aqui é uma colaboração profícua, baseada na institucionalidade. O convidado especial, secretário de Ásia e Pacífico do Ministério das Relações Exteriores, Eduardo Saboia, destacou a importância dos meios de facilitação de acesso à justiça e o uso de tecnologias e de inteligência artificial nos tribunais. Essas são áreas em que pode haver, no campo dos tribunais e do direito, uma cooperação proveitosa.
Os painéis do evento Cooperação Brasil, Ásia e Pacífico, Presente e Perspectivas pontuaram as áreas que necessitam de diálogo e cooperação permanentes. Entre elas estão assuntos relacionados ao crime organizado internacional, à proteção dos direitos humanos e do Estado de Direito, meio ambiente e mudanças climáticas. Certamente o encontro vai ser o primeiro de muitos e permitirá que o STJ mantenha um diálogo aberto com essas cortes superiores de países da Ásia e do Pacífico, que hoje representam já cerca de metade da população do mundo e uma parcela muito significativa da economia mundial. O evento contou com a participação de diversos ministros do STJ, que compõem os colegiados de Direito Público, Privado e Penal, para aumentar o alcance dos debates e traçar planos de cooperação nos mais diferentes âmbitos da justiça. É, de fato, muito importante que o nosso judiciário tenha um olhar para esses países, que a gente faça acordos de cooperação com eles para facilitar o fluxo econômico, o fluxo das pessoas, os problemas jurídicos, para que a gente possa conversar e evitar o tráfico internacional de drogas, o tráfico de pessoas humanas, a questão das fraudes, de patentes. O embaixador da Indonésia no Brasil parabenizou o STJ pelo encontro. I think when the justice can involved in this kind of big projects, I think there will be an opportunity for all the judges to ensure that public policy done in individual country. Ao final, os embaixadores compartilharam suas experiências e tiveram a oportunidade de visitar as instalações da corte. O evento completo pode ser conferido no canal do STJ no YouTube. A seguir, o presidente do STF celebra os 36 anos da Constituição Federal. E o plenário do Supremo começa a discutir a política antimanicomial do Poder Judiciário. A gente traz os detalhes já já. O plenário do STF começou a julgar ações que questionam uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que instituiu a política antimanicomial do Poder Judiciário. Relatou o ministro Edson Fachin. Marta Ferreira tem mais informações. A resolução do CNJ foi aprovada em 2023 e tem o objetivo de colocar em prática o que está previsto em uma lei de 2001, que trata da proteção e dos direitos das pessoas com transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. A norma prevê o fechamento de estabelecimentos de custódia e tratamento psiquiátrico, conhecidos como manicômios judiciários. Prevê ainda a transferência de internos da rede do Sistema Único de Saúde para o atendimento nos Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs. Os tribunais pelo país têm até 29 de novembro para informar ao CNJ se vão precisar de mais tempo para implementar a política antimanicomial. As ações foram ajuizadas pelos partidos Podemos e União Brasil e também pela Associação Brasileira de Psiquiatria e a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. Entre os argumentos, alegam que o CNJ teria violado dispositivos constitucionais sobre a competência da União para legislar sobre direito penal e processual e a competência comum dos entes federativos para cuidar da saúde e assistência pública. O relator é o ministro Edson Fachin. Essa primeira sessão foi para a manifestação das partes e de interessados no tema. A advogada do Podemos foi a primeira a apresentar seus argumentos. Afirmo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral da República, que as singularidades das providências trazidas pela resolução demandam análise cuidadosa. O advogado da Associação Brasileira de Psiquiatria alegou que a resolução teria desconsiderado a complexidade do tratamento dessas pessoas. A reflexão a ser feita sobre o caso narrado está nas consequências derivadas da concessão de liberdade a indivíduos que não possuem condições de ressocialização antes de um tratamento
eficaz, ministrado por uma equipe competente e qualificada, bem como a necessidade de uma avaliação técnica realizada por uma equipe técnica, antes de qualquer medida a ser implementada ao custodiado. Procedimentos estes que estão sendo extirpados pela Resolução 487 do CNJ. De acordo com a CONAMP, a norma ampliou os poderes normativos do CNJ e fere a competência de outros poderes. Eu diria que toda essa Resolução 487 do Conselho Nacional de Justiça, ela peca por inteiro de uma inconstitucionalidade formal. O advogado do União Brasil argumentou que o CNJ extrapolou a sua competência. É uma norma de direito penal emanada, obviamente, por quem não tem competência para fazê-lo, que é, no caso, o Conselho Nacional de Justiça. É impossível interpretarmos de maneira harmônica os artigos 96 e 97 do Código Penal com alguns dos dispositivos dessa resolução. Para a Advocacia Geral da União, a norma é constitucional, já que orienta os magistrados sobre a questão. Não há aqui para nós uma violação à separação dos poderes, não há aqui um ato que atravessa a rua para invadir a competência do Poder Legislativo. É preciso deixar claro que essa resolução, que vem mais de 20 anos depois da lei da política antimanicomial, ela tão somente atualiza o nosso ordenamento jurídico e dá orientações aos membros do Poder Judiciário sobre algo que já é realidade lá fora. Depois, o julgamento foi suspenso e será retomado em uma outra data, ainda a ser definida para o voto dos ministros. E no início da sessão de hoje, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, celebrou os 36 anos da Constituição Federal, completados no último dia 5. O ministro Barroso destacou que uma Constituição cumpre 3 funções principais: assegurar o governo da maioria, preservar o Estado de Direito e proteger e promover os direitos fundamentais. Governo da maioria. Nesses 36 anos de vigência da Constituição, o governo da maioria foi assegurado em sucessivas eleições nacionais e municipais, todas conduzidas pela Justiça Eleitoral, sob a presidência de um ministro dessa Corte. Desde 1996, contamos com o mais rápido e confiável sistema de apuração eleitoral do mundo, instituído sob a liderança de um ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Carlos Mário Veloso, e aperfeiçoado por todos os ministros que o sucederam. Preservação do Estado de Direito. No mesmo período, o Estado de Direito foi preservado em meio a turbulências que em outros tempos teriam trazido rupturas e quebras da institucionalidade. Não foram décadas banais. Tivemos impeachments presidenciais, ambos os julgamentos conduzidos por ministros deste tribunal, múltiplos escândalos de corrupção e ataques graves às instituições, notadamente os que ocorreram em 8 de janeiro de 2023. Reconstruímos o plenário com a condução firme da ministra Rosa Weber e, a despeito de tudo, a institucionalidade foi mantida e a democracia permaneceu inabalada. Proteção dos direitos fundamentais. No campo da proteção e promoção dos direitos fundamentais, tivemos avanços importantes em favor de mulheres, afrodescendentes, comunidade LGBTQIA+, comunidades indígenas e pessoas com deficiência. Muitos desses avanços resultaram de decisões deste tribunal ou foram validadas por este tribunal. Como toda instituição humana, o Supremo é passível de erros e está sujeito a críticas e a medidas de aprimoramento. Porém, se o propósito de uma Constituição é assegurar o governo da maioria, o Estado de Direito e os direitos fundamentais, e se o seu guardião, o da Constituição, é o Supremo, chega-se à reconfortante constatação de que o Tribunal cumpriu o seu papel e serviu bem ao país nesses 36 anos de vigência
da Carta de 1988. Nós decidimos as questões mais divisivas da sociedade brasileira. Num mundo plural, não existem unanimidades. Porém, não se mexe em instituições que estão funcionando e cumprindo bem a sua missão por injunções dos interesses políticos circunstanciais e dos ciclos eleitorais. As constituições existem precisamente para que os valores permanentes não sejam afetados pelas paixões de cada momento. Nós aqui seguimos firmes na defesa da democracia, do pluralismo e da independência e harmonia entre os poderes. A Procuradoria-Geral da República entrou com ação no Supremo contra partes de uma lei do Paraná que trata da escolha do Defensor Público-Geral do Estado. A legislação prevê que o governador deve nomear o Defensor Público-Geral do Estado, eleito pelo maior número de votos entre os integrantes ativos da carreira. Os critérios são voto direto, único, obrigatório e secreto. Em caso de desempate, vence o mais antigo na instituição e mais velho de idade. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o dispositivo fixa critérios distintos dos previstos na Lei Orgânica Nacional das Defensorias Públicas. Por isso, seria inconstitucional. A PGR argumenta ainda que a norma questionada é inova em relação à lei nacional ao estabelecer regras de desempate. No Supremo, a ação foi distribuída ao ministro André Mendonça. A seguir, universitários vão ao TSE aprender sobre a importância da imprensa para a democracia. E você também vai saber como serão as novas certidões civis emitidas no país. A mudança foi determinada pela Corregedoria Nacional de Justiça. Voltamos em instantes. A partir do ano que vem, as certidões civis emitidas no país vão ter mais informações. A mudança foi determinada pela Corregedoria Nacional de Justiça para adaptar os documentos à realidade brasileira. A repórter Kátia Matos explica para a gente. As certidões de nascimento, casamento e óbito vão ser alteradas. O campo para preencher o nome dos pais é uma das mudanças do novo registro de nascimento. Agora, no lugar de filiação, vai aparecer nome do genitor ou genitora. Hoje a nossa realidade não é filhos de pai e mãe, porque pode ter dois pais, pode ter duas mães, que são os casais homoafetivos, e também tem a questão da multiparentalidade, quando vem um reconhecimento socioafetivo. O novo modelo, além do município de nascimento, prevê a inclusão da naturalidade. Porque muitas vezes o bebê ele nasce num distrito e o distrito ele não é competente para ter uma naturalidade. Vai ser daquele município que o distrito pertence. Então isso ficou mais claro na certidão também. Na certidão de casamento, a alteração foi no campo nome de solteiro, que mudou para nome atual. Como nome de solteiro, se a pessoa que está casada é divorciada ou viúva e manteve o sobrenome daquele ex-cônjuge. Não é nome de solteiro, é o nome atual no momento da habilitação. Além disso, a certidão de óbito vai ser emitida com mais dados. Foram acrescentados mais 3 campos. Um para mostrar a existência de bens do falecido. Outro para informar se há filhos com o nome e a idade deles. E um terceiro para o estado civil e nome do cônjuge, quando houver. Informações que a Juliana sentiu falta ao solicitar a certidão de óbito do pai dela. Passando por um momento já bem difícil e ter que ainda ficar fazendo várias comprovações que já poderia estar ali na certidão para colaborar. Antes da regulamentação da Corregedoria Nacional de Justiça, cada cartório do país utilizava um modelo diferente para as certidões. Agora, todos precisam usar o mesmo padrão. Os novos documentos deverão ser emitidos a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem.
Só neste cartório em Belo Horizonte são emitidas, em média, 300 certidões por dia. Todos os cartórios agora vão seguir um modelo único e isso é importante, principalmente na parte relativa ao óbito, né? Porque antes os cartórios, alguns não tinham entendimento de que tinha que constar o nome dos filhos na certidão de óbito e agora isso está padronizado. A interpretação de um não pode ser diferente do outro. Todos os modelos serão iguais, né? A Juliana teve que tirar o modelo antigo da certidão de óbito do pai, mas gostou das alterações. Colabora bastante, até mesmo em relação a alguns procedimentos como o INSS, porque eles ficam perguntando quando a gente vai dar entrada em pensão, principalmente para os filhos. A Justiça Eleitoral determinou a retotalização dos votos para prefeito de São João do Meriti, no Rio de Janeiro. A decisão foi tomada após a anulação dos 2.624 votos da chapa do candidato professor Josiel, que teve o registro de candidatura negado por problemas com o vice dele, Felipe Juventude. O ato público de retotalização será nesta sexta-feira, 14h, do cartório local, com a participação de instituições fiscalizadoras. A medida foi solicitada pela chapa do primeiro colocado, Léo Vieira. O processo já transitou em julgado e não cabe mais recurso. E o direito eleitoral é o tema de um livro que foi lançado na Biblioteca da Suprema Corte. Viviane Novaes acompanhou. A obra Introdução ao Direito Eleitoral faz uma análise das normas que regulam as eleições, desde a organização dos partidos políticos até a prestação de contas das campanhas. Aborda, por exemplo, a segurança do processo eleitoral, pesquisa, propaganda e crimes eleitorais. Os autores são 2 advogados que atuam na área. Marina Moraes diz que a publicação traz as mudanças recentes que impactam diretamente nas eleições. Inteligência artificial, deepfake, fake news, que são experiências que a gente passou a viver de algumas eleições para cá. Então, o nosso trabalho é exatamente acompanhar essas mudanças e traduzi-las para que todos os eleitores e candidatos e a população em geral consiga sempre digerir essas alterações que são frequentes, mas que são a beleza dessa área do direito que se preocupa em acompanhar a realidade da sociedade. Vandir Alan de Oliveira, também autor do livro, conta que procurou falar de direito eleitoral de forma didática. Nós deixamos de lado uma abordagem mais teórica do direito eleitoral para uma abordagem mais prática. Por exemplo, no processo de registro de candidatura, como se dá o registro de candidatura? Quais são as ferramentas disponibilizadas pela Justiça Eleitoral para esse registro de candidatura? Então, é no sentido de dar um ferramental interpretativo e de conhecimento para quem está operando o direito lá na ponta, o advogado que está fazendo a eleição, o estudante que está aprendendo direito eleitoral, uma linguagem tanto quanto possível mais didática. Em visita ao Tribunal Superior Eleitoral, estudantes de jornalismo e de relações internacionais aprenderam sobre a importância da imprensa para a democracia. Acompanhe na reportagem de Mariana Fabre. A imprensa livre é que garante que o cidadão se informe e, a partir da informação que ele obtém, criticamente ele faça suas escolhas. Por isso, a Constituição de 1988 deu esse realce ao direito de informar e ser informado, e isso é necessário para o processo eleitoral. A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, ressaltou o papel da imprensa no enfrentamento à desinformação e na propagação de informações verídicas. As declarações foram feitas em uma conversa com mais de 80 estudantes dos cursos de jornalismo e de relações internacionais que visitaram a sede do tribunal na noite da terça-feira, 8 de outubro. A fala da ministra veio muito a calhar com que a gente trabalha fortemente dentro da faculdade com eles, porque a gente tem reforçado muito com eles a importância da apuração, a importância de um jornalismo sério, a importância da busca pela verdade. Acho que eu levo uma boa aprendizagem daqui, que é algo que eu não entendia direito, comecei a prestar atenção, principalmente nas urnas. A ação foi promovida pela Secretaria de Comunicação e Multimídia do TSE, em parceria com a Associação Nacional de Editores de Revistas, a ANER. A ideia foi abrir as portas do tribunal para que os estudantes conhecessem de perto o sistema eletrônico de votação e a rotina de trabalho da comunicação da Justiça Eleitoral e os desafios enfrentados, especialmente no período eleitoral.
Para isso, eles visitaram o plenário, o Museu do Voto e o Centro de Divulgação das Eleições. Precisa mostrar para as pessoas todo esse trabalho que é feito pelos servidores do TSE, pelas pessoas que trabalham aqui e que tem uma seriedade absurda no trabalho que estão fazendo. Então, assim, vamos mostrar. O objetivo, basicamente, é mostrar para aquele futuro jornalista possibilidades de trabalho para ele, a importância do trabalho que é feito aqui, a importância do trabalho da imprensa e a responsabilidade que ele vai ter no futuro, né? Oportunidade de adquirir mais experiência, conhecer gente nova, ouvir relatos aqui realmente enriquecedores. Acredito na imprensa brasileira e acredito principalmente no jovem brasileiro, porque é ele que será capaz de promover a grande transformação de uma imprensa livre, de uma imprensa ética, de uma imprensa responsável e que se comprometa integralmente com a cidadania. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, decidiu manter a suspensão do pagamento das emendas parlamentares do chamado orçamento secreto. A decisão foi tomada depois da segunda audiência de conciliação para tratar do assunto. O ministro informou que permanece inviável o restabelecimento da plena execução das emendas até que os poderes legislativo e executivo cumpram as decisões judiciais de prestar as informações que mostrem com transparência o uso dos recursos. No próximo bloco, mulher é condenada a 24 anos de prisão por feminicídio da ex-companheira. E o Ministério Público recorre da decisão que extinguiu penas de policiais militares do massacre do Carandiru. Voltamos já. Começou hoje em São Paulo o julgamento de Paulo Cupertino, acusado de matar a tiros o ex-ator Rafael Miguel e os pais dele, João Alcísio e Miriam Selma Miguel, em 2019. Cupertino será julgado por júri popular por triplo homicídio qualificado e pode pegar até 90 anos de prisão. Ele está preso desde 2022, quando foi capturado após ter fugido das autoridades por quase 3 anos. A expectativa é que o julgamento dure pelo menos 2 dias. O Tribunal do Júri do Gama, no Distrito Federal, condenou uma mulher por feminicídio. Isso mesmo que você ouviu, uma mulher e não um homem. A vítima e mandante do assassinato tiveram um relacionamento amoroso no passado. Os detalhes desse caso com a repórter Viviane Novaes. O crime ocorreu em 2021. A vítima, Jennifer Caroline Gomes de Lima, levou um tiro na cabeça numa simulação de assalto no setor leste do Gama. Segundo as investigações, Janeide da Silva Santos encomendou a morte de Jennifer por ciúme depois do fim do relacionamento entre elas. O Tribunal do Júri condenou Janeide a 24 anos e 9 meses de prisão por homicídio qualificado, porque foi cometido com emboscada e por motivo torpe. Os jurados também entenderam que o crime foi praticado contra a mulher, em razão da condição de sexo feminino. Na sentença, a juíza do Tribunal do Júri disse que a morte violenta e prematura da vítima deixou 2 filhas ainda adolescentes sem o convívio materno, como também restou prejudicado o convívio afetivo com a família materna, o que tem reflexos emocionais negativos, principalmente porque se tratam de pessoas com personalidade ainda em formação. Além disso, afirmou a juíza, ficaram sem o auxílio financeiro da mãe. A juíza chamou o assassinato de Jennifer de feminicídio. E nessa quinta-feira já está valendo a lei que aumentou a pena de prisão para quem comete esse tipo de crime. A punição para feminicídio era de 12 a 30 anos de prisão. Agora é de 20 a 40 anos. A nova lei também aumenta a pena para violência doméstica contra a mulher. De 1 a 4 anos de prisão passou para 2 a 5 anos. A pena para descumprimento de medida protetiva também ficou mais rigorosa. Se antes era de 3 meses a 2 anos de prisão, agora é de 2 a 5 anos e multa. Só no ano passado, o país registrou 1.467 feminicídios, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Ministério Público recorre da decisão que extinguiu penas de PMs do massacre do Carandiru. A operação fecha 3 serrarias irregulares no Pará.
Polícia Federal investiga incêndios criminosos no Pantanal. Assista agora. A Polícia Federal e o IBAMA desativaram 3 serrarias que funcionavam irregularmente no município de Nova Esperança do Piriá, no Pará. As investigações mostraram que as empresas extraíam madeira na terra indígena Alto do Rio Guamá e vendiam ilegalmente. A madeira ilegal tinha notas fiscais e documentos de guia florestal falsos e, em muitos casos, era destinada a grandes empresas e até à exportação. Os compradores identificados vão responder por receptação qualificada. A Polícia Federal deflagrou a operação para combater os crimes de incêndio, desmatamento, exploração ilegal de terras da União e associação criminosa na região de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. As investigações de incêndio neste ano revelaram que a área é alvo reiterado de crime ambiental e também de grilagem das áreas, com a realização de fraude junto aos órgãos governamentais. Há indícios ainda de manejo de gado irregular proveniente da Bolívia na área devastada. A perícia identificou que aproximadamente 30 mil hectares do Pantanal foram queimados por ação dos investigados. O Ministério Público de São Paulo recorreu da decisão do Tribunal de Justiça que declarou a extinção da pena de todos os 74 policiais condenados pelo massacre do Carandiru, que aconteceu em 1992. As penas foram extintas porque o órgão especial do TJ declarou constitucional o indulto concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro aos policiais em 2022. Assim, as penas que iam de 48 anos a 624 anos de prisão foram perdoadas. De acordo com a MP, a decisão da Justiça foi tomada sem manifestação da promotoria. Os policiais militares foram condenados pelo assassinato de 111 presos após uma rebelião no Pavilhão 9, na Casa de Detenção de São Paulo. Com autorização do Supremo, a Polícia Federal fez a 5ª fase da Operação Última Milha para desarticular uma organização criminosa que monitorava ilegalmente autoridades públicas e produzia notícias falsas usando sistemas da ABIN. Um mandado de prisão preventiva contra um assessor parlamentar e 2 de busca e apreensão foram cumpridos. Segundo a polícia, um dos suspeitos recebia e espalhava desinformação usando seu acesso ao parlamento e repassando material a agentes estrangeiros. Mesmo após a desarticulação do grupo, ele continuou a disseminar fake news nas redes sociais. Os envolvidos podem responder por crimes como organização criminosa e interceptação ilegal. O Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça para que o governo garanta saneamento básico para quilombolas em São Paulo. Márcio Fontinelli. Depois de verificar que o quilombo Fazenda Silvério, em Itararé, no interior de São Paulo, estava sem o mínimo do saneamento básico, o Ministério Público Federal decidiu entrar com ação na Justiça para que o governo federal, a Prefeitura, o INCRA, a FUNASA e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, adotem medidas para que os moradores tenham acesso à água tratada e esgoto. Até que a estrutura fique pronta, o MPF pede que o governo ofereça caminhões-pipa com água potável e um sistema de fossas. Tudo isso no prazo de 60 dias. Superior Tribunal de Justiça e Conselho Nacional de Justiça promovem seminário internacional sobre reconhecimento de pessoas. Repórter Samanta Peçanha. Gustavo Nobre, acusado de roubo majorado. Ele ficou preso por quase um ano, com base apenas em um reconhecimento fotográfico por uma foto em rede social. Justiça! Justiça! Gustavo é um inocente! Gustavo está lá dentro sem prova! Essa foi uma das histórias mostradas em um trecho do documentário Reconhecidos, de Fernanda Amin e Michael Rockerman, apresentado no Seminário Internacional Prova e Justiça Criminal, Novos Horizontes para o Reconhecimento de Pessoas, que teve início nesta quarta-feira. Para aprofundar as discussões acerca dos desafios da investigação criminal e da prova penal, a partir das questões trazidas pelo reconhecimento de pessoas e evitar que casos como esse do Gustavo e de tantos outros brasileiros se repitam, o Superior Tribunal de Justiça realizou o debate juntamente com o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e com o apoio do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e do Innocence Project Brasil.
Para dar início ao evento, o hino nacional brasileiro foi interpretado pela cantora Daniela Mercury, embaixadora do Observatório de Direitos Humanos do CNJ. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, fez o discurso de abertura. O direito penal está no radar do Poder Judiciário brasileiro e nós estamos nos empenhando para aprimorá-lo. Justiça numa sociedade democrática é gênero de primeira necessidade. Onde não existe justiça penal eficiente, existe muita corrupção de um lado e existem muitos matadores profissionais de outro lado. O anfitrião do seminário, o ministro Herman Benjamin, presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, participou da mesa de abertura juntamente com o também ministro do STJ, Rogério Schetti Cruz. Ainda participaram da abertura do evento o vice-presidente do STF e CNJ, ministro Edson Fachin, a ministra de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo, Manuel Carlos de Almeida Neto, ministro da Justiça e Segurança Pública em exercício, Luiz Lanfredi, juiz auxiliar da presidência do CNJ, e a diretora do Innocence Project Brasil, Dora Cavalcante. O objetivo desse debate é dividir, não só com a comunidade jurídica, mas com a imprensa, com as famílias, com as pessoas que precisam dessa busca por justiça, que existem muitas alternativas probatórias mais seguras, igualmente baratas, né, e que nós temos que abandonar esse padrão e efetivamente cumprir, né, os avanços que já foram estabelecidos pela jurisprudência do Colégio Superior Tribunal de Justiça e também pela Suprema Corte. No segundo dia foram realizados os painéis: o racismo no sistema de justiça criminal e o impacto nas decisões judiciais, o reconhecimento de pessoas e a ciência, memória e erros honestos, o esforço conjunto dos atores do sistema de justiça criminal para qualificar a investigação e a produção probatória, além do reconhecimento de pessoas, o que queremos e o que não queremos, e quanto custa a condenação de uma pessoa inocente. As discussões abordaram aspectos cruciais para a reversão e prevenção de reconhecimentos indevidos. Por incrível que pareça, depois de já 4 anos, né, de uma decisão que procurou modificar a realidade a respeito do tema, né, de reconhecimento de pessoas, ainda há muito desconhecimento por parte de um segmento, né, da comunidade jurídica. Então, qualquer evento como este, que maximize, digamos assim, o debate sobre algo tão fundamental para a justiça criminal, né, que é a possibilidade de nós realizarmos os julgamentos com uma base probatória mais sólida, mais confiável, mais consistente, isso é fundamental, né? A nova administração do Tribunal Superior do Trabalho para o biênio 2024-2026 tomou posse hoje na sede do TST. Os detalhes com a repórter Larissa de Paula. A sessão solene de posse da nova gestão contou com a participação de ministros e autoridades dos 3 poderes da República. O ministro Aloísio Correia da Veiga assumiu o cargo de presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, acompanhado do ministro Maurício Godinho Delgado, que ocupará a vice-presidência da Corte. O ministro Vieira de Melo Filho será o novo corregedor-geral da Justiça do Trabalho. Os novos dirigentes foram eleitos por unanimidade em sessão do Tribunal Pleno no dia 12 de agosto deste ano. Ministro do TST desde 2004, o novo presidente da Corte integrou o Conselho Superior da Justiça do Trabalho de 2012 a 2014 e de 2020 a 2022. Também foi diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT, no biênio 2011-2013, tendo retornado ao cargo em 2022. Compôs ainda o Conselho Nacional de Justiça no biênio 2017-2019 e exerceu o cargo de Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho no biênio 2020-2022. Em outubro de 2022, assumiu a vice-presidência do TST. Como vice-presidente, participou da criação do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal. Durante a gestão, o Sejusc-TST finalizou mais de 6.000 processos com índice de conciliação superior a 70%. A expectativa é exatamente dar seguimento, não é, a uma história, a uma carreira na magistratura que já tem 43 anos, não é? Exatamente visando o destinatário da prestação adicional, que é o justiçado.
melhorar as condições para atender a sociedade, atender o cidadão, e que ele tenha, naturalmente, a segurança de, no acesso à justiça, ter a solução do conflito de interesse de forma justa e com a decisão de mérito em tempo razoável. O novo vice-presidente Maurício Godinho Delgado tomou posse como ministro do TST em 2007 e foi diretor da ENAMAT no biênio 2022-2024. Com mais de 40 livros e 130 artigos publicados, é referência em direito do trabalho e um dos juristas mais respeitados na área. Já o novo corregedor-geral da Justiça do Trabalho, ministro Vieira de Mello Filho, integra o TST desde 2006. Ele foi diretor da ENAMAT entre 2018 e 2020 e vice-presidente da Corte no biênio 2020-2022. Também integrou o CNJ de 2021 a 2023. A Universidade Federal de Sergipe e o Ministério Público Federal assinaram um acordo para que seja reparada a política de cotas da instituição. Márcio Fontinelli. Depois do Ministério Público Federal entrar com ação judicial contra a Universidade Federal de Sergipe, procuradores da República e representantes da instituição assinaram um acordo para corrigir distorções no acesso da população negra a cargos de professor efetivo. Ao todo, 41 vagas serão criadas para atender à ação afirmativa de cotas e, com isso, o processo será encerrado. O governo e o Judiciário de Mato Grosso assinaram um termo de cooperação que vai resolver processos relacionados a pedido de férias de professores da educação básica, colocando fim a uma série de demandas na Justiça e garantindo o direito dos profissionais. A presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargadora Clarice Claudino da Silva, acompanhou a assinatura do decreto do governo que reconhece o direito a 1/3 de férias aos profissionais da educação contratados pelo Estado. A presidente do TJ também assinou um termo de cooperação com o governo de Mato Grosso, no qual o Estado se compromete a propor solução administrativa e consensual das demandas que contêm um pedido de férias da categoria. Nós precisamos celebrar esse dia, celebrar com gratidão, porque finalmente, daqui para frente, vocês não vão mais precisar litigar para receber esse direito líquido e certo. Pela parceria, ao Judiciário cabe suspender as ações, independente da fase processual, que tenham por objeto férias e 1/3 adicional de professores contratados da educação básica. O Estado estava perdendo, gerando transtorno ao Judiciário, gerando custos adicionais para o próprio Estado e custos adicionais para os profissionais da educação. Nos próximos meses, nós vamos fazer um processo de acordo em todos esses processos e reconhecer esse direito dos profissionais. Este diretor de uma escola em Várzea Grande, que possui cerca de 80 professores temporários, elogiou a iniciativa em prol da categoria. E essa parceria com o Tribunal de Justiça, ela demonstra que o Estado ele está fomentando uma política de parceria entre os entes públicos. Isso é muito importante e só a sociedade tem a ganhar, porque quando você dá o direito que é certo, que é o direito adquirido, você possibilita até a segurança jurídica. Uma aula prática com julgamento de casos reais. A primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul transformou o auditório da Universidade Católica de Porto Alegre em plenário da Corte. A atividade faz parte da Semana Acadêmica Integrada da instituição. Mauro Vercoes acompanhou e conta como foi. Os processos foram julgados pelos desembargadores. Eles avaliaram e julgaram o recurso relacionado a uma apelação criminal por homicídio simples, um feminicídio e um habeas corpus referente ao tráfico de drogas. Agindo de forma negligente, praticaram um homicídio culposo em face da vítima ILSM, que é idosa com 86 anos de idade na época do fato. O Ministério Público, nessa sessão, ele pede o reconhecimento da prescrição em relação ao Elsano e pede, postula pelo desprovimento da apelação do colega de primeiro grau, por entender que inexiste suficiente prova a permitir um decreto condenatório. Configura-se o homicídio culposo quando o sujeito realiza uma conduta voluntária por violação do dever objetivo de cuidado a todos imposto por imprudência, negligência ou imperícia.
Nos pronunciamentos ficou manifesta a intenção didática da sessão, como uma aula prática. As análises dos casos foram enriquecidas por comentários e explicações para ajudar os alunos a entender como se dá o pronunciamento da promotoria, da defesa e a decisão dos magistrados. Todos os participantes destacaram a importância dessa primeira sessão com casos verídicos, sendo decididos de uma maneira real, mas com a ênfase para o ensino e formação de todos os estudantes presentes. Eventos como o que se realiza neste momento, com a atuação viva da justiça no julgamento de casos concretos, ajudam, sem dúvida nenhuma, a consolidar as posições, a fortalecer as convicções, a criar espaço para a definição de novos caminhos. Essa aproximação do ambiente acadêmico com o Poder Judiciário, e que essa interação entre teoria e prática é fundamental para vocês, futuros profissionais. A importância da relação com o Poder Judiciário, de vivenciar um julgamento real, vivenciar a análise de um fato, e nesse ponto ele com certeza irá buscar elementos para a sua atuação profissional. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia. Ótima noite para você.